Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa videoaula. Este é o nosso primeiro encontro da turma de Engenharia, sexto período da disciplina de Eletrônica 2. Bem, neste nosso primeiro encontro nós iremos fazer uma revisão sobre materiais semicondutores para que nós possamos entrar na disciplina deste período. Essa revisão tem o intuito aí de recapitular aquilo que vocês viram lá em Eletrônica 1 e por terem ficado um período um pouco maior parado devido à pandemia, ok? Então nós iremos fazer isso, faremos uma aula para recordar o que vocês já viram para que nós possamos prosseguir. Por quê? A disciplina de Eletrônica 2, que vocês estarão trabalhando comigo, ela vai trabalhar com uma boa base nos semicondutores, tá, ok? Que são elementos da família FET, né? O JFET, o MOSFET, amplificadores de sinais com MOSFET, sistemas lógicos com MOSFET, até a gente chegar lá no final para trabalhar com amplificadores operacionais, ok? Para quem não me conhece, eu sou o professor Edson Simões, do curso de Engenharia de Controle e Automação. Bem, para fazer essa aula aí, para vocês recordarem o que vocês já viram lá em Eletrônica 1, nós iremos falar de condutor, semicondutor, isolante e eu coloquei ali só para a gente saber que nós temos lá, mas geralmente nós tratamos um pouquinho diferente, são supercondutores, tá? Lá na disciplina de Eletrônica 1, por exemplo, quando o professor falou para vocês sobre o condutor e o isolante, ele sempre fazia aquela pergunta básica, como que nós podemos classificar um material como isolante ou um material como condutor? O ar, por exemplo, ele é condutor ou ele é isolante? Aí nós teremos que ver algumas condições para que haja essa determinação, essa classificação desse material como isolante e como condutor. Bem, se eu fizesse a mesma pergunta para vocês, para vocês se recordarem se o ar, se ele é isolante ou se ele é condutor, lógico, quando eu estou falando isolante e condutor, pessoal, são características elétricas, tá ok? De condução elétricas. Vocês provavelmente vão me dizer, olha, professor, o ar é isolante. Até porque, se o ar fosse condutor, as tomadas das nossas casas, como elas ficam expostas, estariam em curto. Ou se nós chegássemos próximo, nós estaríamos tomando um choque elétrico, uma descarga elétrica. Mas em que condições que esse material ele é um condutor ou ele é um isolante? Existe diferença? Em qualquer situação ele vai conduzir ou ele não vai conduzir? Ele vai se comportar como isolante ou como condutor? É isso que nós iremos recapitular nessa aula, tá, ok? Por exemplo, vamos pegar o ar para o nosso início de estudo. Quando está se formando uma nuvem de uma tempestade, ocorre que nessas nuvens são transportadas cargas elétricas, tá? E essas cargas elétricas nas nuvens, elas vão induzir tudo aquilo que estiver à sua volta, Nós sabemos aquele princípio básico, que cargas iguais elas se repelem, cargas diferentes elas se atraem. Então imagine, se você tem uma nuvem carregada de portadores de carga, estou falando de portadores de cargas porque nós podemos ter de átomos carregados até moléculas, tá ok? Se nós temos ali uma nuvem carregada, tudo que estiver próximo dessa nuvem, nesse caso abaixo dessa nuvem, vai estar sendo induzido, tá? E o ar, como que ele vai se comportar neste caso? Isolante ou como condutor? Bem, o ar de início ele vai ser um isolante, Sendo que essa nuvem ela vai cada vez ficando mais carregada, com mais carga elétrica. Vai chegar em um momento em que o ar não vai conseguir mais isolar a diferença de potencial que existe entre a nuvem e a Terra. Só lembrando para vocês, fazendo um parênteses, quando essa nuvem está carregada, ela vai induzir o solo que tiver no solo, árvores, casas e outras coisas desse tipo, ela pode induzir. Se for um material que tem uma permeabilidade boa ou uma boa indução, essa indução vai acontecer com facilidade, ok? Então o que vai acontecer? É como se fosse um grande capacitor. A nuvem fosse uma das placas e o chão fosse uma outra placa. Lembrando que a Terra é um grande polo neutro, porém se a gente for analisar em algumas regiões, dependendo das condições, pode estar sim polarizado, tá, ok? Então tem lá a nuvem como se fosse uma placa, no nosso exemplo aqui carregada,
negativamente, vai induzir o solo de forma positiva, e no meio, entre essas duas placas, nós teríamos o que? O material dielétrico, que neste caso é o ar. Esta nuvem, né, a diferença de potencial entre a nuvem e o solo, ela vai aumentando. De repente nós temos lá uma diferença de potencial de alguns quilovolts, podendo chegar até gigavolts, né? E aí vai chegar em um momento em que essa diferença de tensão ela é tão grande que ela vai romper a rigidez dielétrica do ar e o ar vai passar a conduzir essas cargas elétricas, que é aquele fenômeno, aquele clarão que nós vemos, que é aquele raio. Aquele raio são cargas elétricas se movimentando através do ar, e nós sabemos que cargas elétricas em movimento em um tempo é uma corrente elétrica, ok? O ar, ele tem uma rigidez dielétrica em torno aí de 3 megavolts por metro, tá, ok? É o que ele resiste. Então você vai ter que saber mais ou menos qual é a tensão entre a nuvem e a Terra e qual é a distância entre a nuvem e a Terra. Uma vez que venceu essa rigidez dielétrica do ar, ele vai conduzir. Mas lógico, quando vocês observam esses fenômenos, né, vocês conseguem ver que existe lá um clarão, né, um raio, e logo em seguida existe uma sequência de raios, 2, 3, 4 ou N vezes seguidas, né? Mas lógico, nós podemos pensar da seguinte maneira: poxa, já teve uma descarga elétrica, a tendência da tensão na nuvem diminuir em relação à Terra. Se diminuiu em relação à Terra e eu tenho uma rigidez dielétrica do ar, aquela nuvem precisaria novamente carregar para que houvesse uma outra descarga. Mas aí acontece um outro fenômeno que é a ionização do ar. Depois que o ar fica ionizado devido à descarga elétrica, essa rigidez dielétrica ela também cai. E é onde facilita outras sequências de descargas elétricas, tá, ok? Então, o ar, ele é sim um isolante em condições normais, que nós admitimos, né? Condição de temperatura, de pressão e diferença de potencial. Dependendo da condição que o ar for aplicado, ele não vai conseguir se comportar como isolante, ele vai conduzir. Mas aí será uma outra condição, ok? Para a gente aqui no nosso estudo, né, nós vamos considerar sim que o ar é um isolante, ok? Então, este é o nosso primeiro exemplo aí. Nós daremos aqui uma ênfase aos materiais semicondutores, tá? E para a gente falar do material semicondutor, as características eletrônicas deste material, nós teremos que recordar um pouquinho. Tanto para falar do semicondutor, do isolante e do material condutor, tá, ok? As características eletrônicas serão importantes. Se nós formos analisar o material, né, este material é composto por átomos, né? E estes átomos, né, possuem elétrons nas suas bandas, nas suas camadas. A banda mais preenchida de elétron que você tem, né, neste átomo, nós iremos chamar de banda de valência, tá? E a banda que vem logo a seguir, podendo estar preenchida com elétrons ou não, é chamada de banda de condução. Mas vamos enfatizar aqui. A banda de valência é a banda mais preenchida que você tem na estrutura do seu átomo, tá, ok? Na estrutura eletrônica do seu átomo. A banda a seguir, neste caso, vai ser a banda de condução, tá, ok? Que pode ter elétrons ou não. Essa banda de condução e essa banda de valência, ela pode estar mais próximo ao núcleo do átomo, que aí é uma banda de menor energia, vai estar, digamos assim, com forças mais intensas interagindo com o núcleo, ou pode ser uma banda de maior energia, ela pode estar mais distante do núcleo daquele átomo, né? E aí essas interações, né, com o núcleo deste átomo, ele vai ser menor, ok? A banda de condução, que foi de forma simplificada, que eu expliquei para vocês, que é essa banda que vem logo após a banda de valência, para que haja ali a condução desses elétrons, né, nós vamos precisar de uma energia, um valor de energia, ok? Para que ele possa realmente se movimentar nessa estrutura, ok? Então vamos lá para as nossas definições. Olha, banda de valência. A nossa banda de valência é a banda formada por níveis de energias ocupada por elétrons semilivres que estão um pouco mais separados do núcleo que os demais.
Nesta banda, acumula-se as lacunas eletrônicas sendo criadas após processos energéticos. O que acontece? Eu tenho lá a minha banda de valência. Quando eu aplico ali um processo energético, né, eu coloco energia no meu sistema, naquele átomo, injeto energia naquele átomo, aqueles elétrons vai ganhando energia, até que chega no momento que ele salta de uma banda para outra. Aqui é interessante, pessoal, quando nós vamos recordar lá a teoria de quantização de energia de Bohr, é um raciocínio discreto. O elétron ou ele está em uma banda ou ele está em outra. Não existe um meio caminho entre uma banda e outra, tá ok? Este meio caminho, na verdade, é chamado de banda proibida. O elétron ele tem 0% de probabilidade de estar ali. E novamente, quando nós falamos em quantização de energia, nós vamos falar muito em probabilidade, tá? Então, não existe a probabilidade do elétron estar naquela banda proibida. É como se ele realmente saltasse de uma banda para outra quando ele atingisse a energia mínima suficiente para dar este salto, ok? Continuando ainda, falando sobre banda de valência, né? Nesta camada se dá o transporte de lacunas sob a influência de campo elétrico aplicado. Sua energia é menor que a banda de condução, onde se dá o transporte de elétrons. Neste processo, né, de energia que nós colocamos, né, nessa estrutura, quando um elétron sai de uma banda para outra, ele deixa uma lacuna. Tá? Este processo energético que o elétron recebe, ao saltar nesta banda, ele vai deixar uma lacuna. Esta lacuna ela deseja ser preenchida por um outro elétron, ok? O elétron, por definição, a carga do elétron ela é negativa, ok? A lacuna vazia, por definição, nós vamos dizer que é como se ela fosse positiva, porque ela tem a capacidade de receber um elétron, ok? Então nós teremos esta definição em mente, ok? Então é na banda de valência que esse transporte de lacuna acontece, quando um elétron salta da banda de valência para a banda de condução. Esta lacuna que foi deixada por este elétron no processo energético se movimentando, nós também iremos considerar que é uma corrente elétrica, tá ok? Porque é uma carga elétrica, está sendo considerada uma carga elétrica se movimentando no tempo, tá ok? O elétron também se movimentando, nós vamos considerar que é uma corrente elétrica, né? É a carga em relação ao tempo, o movimento da carga em relação ao tempo, tá ok? A banda de condução, pessoal, não é exatamente a banda logo a seguir a banda de valência, mas é a banda após a banda de valência, mas que esses elétrons tenham um nível de energia chamado energia de Fermi, tá? A energia de Fermi é a energia suficiente para que este elétron seja considerado um elétron livre, ok? Só lembrando para vocês, quanto mais energia um elétron ganhar, né, maior vai ser a banda de energia que ele vai ocupar. Ele vai ficando mais distante do núcleo. Vai chegar num momento que ele está tão distante do núcleo que qualquer energiazinha a mais que ele recebe, ele está se movimentando pela estrutura, ok? Definição aí de banda de condução. É a banda, né? É uma banda não completa, mais próxima ao nível de Fermi, tá? Apenas os elétrons com energia mais próxima do nível de Fermi terão probabilidade de se tornarem elétrons livres, ou seja, se movimentar com relativa liberdade pelo material. O elétron ele pode estar lá na banda de condução, tá? Mas ele não ganhou energia suficiente para se movimentar. Ele pode ganhar energia suficiente sem saltar de uma banda para outra, né? Essa que é a teoria da quantização de energia de Bohr. Ele só salta de uma banda para outra quando ele atinge um nível de energia. O elétron estando nessa banda de condução, pode ser ainda que ele não tenha energia suficiente para ser considerado um elétron livre. Ele pode ir ganhando energia, continuando nesta banda, até ser considerado esse elétron livre, ok? Que é a energia de Fermi. Para exemplificar, nós temos aqui o nosso gráfico. Ó. Vocês podem ver que em azul, ali é a banda de valência, em vermelho, no nosso gráfico, é a banda de condução.
No meu condutor, entre a banda de valência e a banda de condução, não existe praticamente gap de energia. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, os elétrons em um material condutor já possuem esta energia de Fermi, né, que qualquer energiazinha a mais eles estão se movimentando, estão se direcionando. A movimentação é livre, o que você faz na verdade é organizar, direcionar este movimento. Que geralmente nós fazemos isso aplicando uma diferença de potencial, né, um campo elétrico, ok? Para direcionar e organizar a direção do movimento dessas cargas, tá, ok? Então no material condutor, qualquer energiazinha que você der, você já está fazendo este movimento dessas cargas, tá? Então nós consideramos que não existe diferença de energia entre a banda de valência e a banda de condução, ok? O isolante já é diferente. Entre a banda de valência e a banda de condução, o gap de energia é muito maior. Isso significa o quê? Para eu fazer um material que é considerado isolante conduzir, eu preciso aplicar muita energia neste material. No nosso exemplo anterior, que foi a descarga elétrica, né, esta energia foi dada através da diferença de potencial entre a nuvem e o solo, ok? Este gap de energia ali é a banda proibida que nós falamos anteriormente, que o elétron ou vai estar em uma banda ou vai estar em outra, ele não vai estar naquele meio ali, tá ok? Ele vai ganhando energia até ele realmente saltar de uma banda para outra, não existe meio termo, tá? E o semicondutor? O semicondutor ele fica ali no meio do caminho entre o condutor e o isolante. Ele possui um gap de energia entre a banda de valência e a banda de condução, porém é um gapzinho de energia menor, a quantidade de energia é menor. Então é muito interessante, né, trabalhar com material semicondutor, que dependendo da energia que você venha colocar neste material, ele vai se comportar como isolante, e dependendo da energia que você colocar, neste caso um aumento de energia, ele vai se comportar como um indutor. É esta característica que nós iremos estudar, né, nessa revisão para aplicarmos nos materiais que nós veremos lá na frente, tá? Nos componentes que serão construídos, tá, ok? Então aqui o nosso gráfico, aqui é o mesmo gráfico, né? Só com ele descrevendo ali a energia e a banda energética, ok? Bem, e o semicondutor então, que é este material que nós daremos ênfase nessa revisão? Este material semicondutor, a base dele serão dos materiais semicondutores, ok? Esses materiais semicondutores, eles possuem uma característica, né, elétrica, ele possui as suas probabilidades elétricas, né? Nós iremos utilizar como base a família 3A, a família 4A e a família 5A, ok? Essas propriedades elétricas, elas podem ser alteradas de acordo com o nível de energia, né, um grau de energia que este material receber, ok? Definição aí sobre a condução deste material, né, do semicondutor. A condução dos semicondutores pode ser feita a partir da introdução de energia na banda, né, seja por excitação térmica, radiação e outros meios. As propriedades elétricas destes materiais são sensíveis à presença de impurezas. Duas coisas que eu preciso ressaltar aqui para vocês, né? O material semicondutor, nós veremos que, por exemplo, uma introdução de energia no sistema pode ser por temperatura, tá? E a temperatura nos materiais semicondutores até ajuda a condução. Nós vimos que existe ali um gap. Bem, temperatura, quando eu falo que estou medindo a temperatura de um material, é o grau de agitação molecular. Aumenta o grau de agitação molecular, os elétrons eles ganham mais energia, podendo até saltar de órbitas, tá? De acordo com a temperatura. Então significa que se eu tinha um gap de energia para vencer, para ele passar a conduzir, aquele gap de energia vai ser menor. Aquele valor de energia que eu preciso introduzir naquele material para ele conduzir será menor, tá, ok? Isso no material semicondutor. Por isso que a temperatura ajuda o material semicondutor a melhorar a sua condução, tá? Mas isso não é de forma proporcional não, porque pode chegar a uma temperatura que o grau de agitação molecular, né, nesse caso, né, atômico, né, ele é tão grande
que pode aumentar a colisão dos portadores de carga e aí começar a atrapalhar o movimento dessas cargas. Isso já acontece com os materiais condutores. Por exemplo, quando nós temos um fio de cobre em um projeto, né, de uma tomada, de uma casa, né, um projeto elétrico, ele tem lá uma capacidade de condução, mas é para uma determinada temperatura. Se a temperatura começar a aumentar naquele condutor, ele vai perdendo essa capacidade de condução. Significa o quê? Que a corrente suportada por ele passa a ser menor com o aumento da temperatura. Por quê? O material condutor, ele já tem os elétrons livres. Aqueles elétrons já estão num nível de energia muito alto. Se eu começo a adicionar mais energia e começo a ter naquele material um grau de agitação atômico maior, a colisão entre os portadores de carga passa a ser maior e aí passa a trabalhar aquele movimento ordenado, que é a carga que vai me dar a minha corrente elétrica, ok? Então é um parênteses aí que a gente vai fazer. O outro, né, é sobre as propriedades deste material. Os materiais, né, os semimetais que nós iremos utilizar nesses materiais semicondutores, eles possuem as propriedades elétricas. Se eu tenho um material puro, né, formular um cristal, um substrato de um material puro, ele vai ter uma característica que nós iremos chamar de característica intrínseca, ou a propriedade intrínseca daquele material. Se eu adicionar uma impureza, o que é o adicionar uma impureza? Eu pegar um outro elemento e naquele cristal colocar aquele elemento, né? Eu vou estar mudando as propriedades elétricas daquele material, vou estar mudando as características elétricas. Então aí eu estaria analisando as propriedades extrínsecas deste material, ok? Aqui como exemplo, ó, nós temos esse cristal à base de silício, né? Nós sabemos que o silício é da família 4A, ele está fazendo ali as ligações covalentes. Se eu só tiver o silício, né, as propriedades elétricas, características elétricas, né, serão intrínsecas. Se eu vier e substituir um átomo de silício por um outro átomo, né, qualquer, eu teria as propriedades extrínsecas deste material, ok? Que é o que diz a nossa definição. O semicondutor, né, as propriedades intrínsecas, né? Seu comportamento elétrico está baseado na estrutura eletrônica inerente ao material puro. E se for as características, as propriedades extrínsecas, né? As características elétricas são denominadas por átomos de impurezas. Esses outros átomos que nós iremos agora, né, colocar neste cristal base, nós chamaremos de impurezas, ok? Então aqui, só para vocês recordarem, nós temos parte aqui da nossa tabela periódica. Como eu falei para vocês, né, nós iremos trabalhar com átomos da família 3, 4 e 5A para formar estes materiais, né, esses materiais semicondutores. E serão os semimetais que nós iremos utilizar. Só para recordar, os elementos aí, né, da família 4A, eles possuem 4 elétrons na sua última camada. Como semimetais, nós temos aqui então o silício e o germânio, da família 4A. São esses dois materiais que nós iremos utilizar como base do nosso cristal. E as impurezas? As impurezas poderão vir, né, da família 5A ou da família 3A. Lembrando que na família 3A ele possui 3 elétrons na última camada. Nós temos aqui como exemplo o boro, tá? Que também é um semimetal. E na família 5A, nós temos aqui como exemplo o arsênio e o antimônio. Todos esses dois elementos também possuem, né, 5 elétrons na última camada, ok? Aqui ele só está exemplificando, né, a quantidade de elétrons que cada um desses átomos possui, né? E nós sabemos que o átomo em si, ele é considerado aqui como neutro. Por exemplo, né, o boro, se ele possui 5 elétrons, ele terá 5 prótons no seu núcleo, tá, ok? Então ele vai ser considerado neutro aqui para que nós possamos fazer essas ligações. Tanto o boro, tanto o silício, e nós iremos utilizar da família 5A o antimônio como exemplo, ok? Então, eu tenho aqui o meu cristal à base de silício. Lembrando, poderia ser de silício ou poderia ser de germânio. Terão características e propriedades elétricas diferentes,
mas o comportamento será de um semicondutor, ok? Então eu tenho aqui o meu cristal à base de silício. Se eu retirar um átomo deste de silício e colocar a minha impureza, eu vou estar ali produzindo, né, um material semicondutor. Este processo de pegar, né, e colocar ali uma impureza, ele é chamado de processo de dopagem, tá ok? Geralmente, né, são feitos nos laboratórios, você coloca uma solução com uma concentração, primeiro você cria lá a sua pastilha, né, de silício, e depois você vai aplicar ali uma outra concentração que vai ter um material, né, que contém a sua impureza, e através de um processo que envolve lá o controle de temperatura, pressão e tempo, você vai formando esta dopagem, né, esse processo de dopagem. Você vai controlando o processo de dopagem. É legal enfatizar que este processo de dopagem pode ser um processo de dopagem mais forte ou mais fraco, tá? Tudo vai depender dessas condições, tá ok? Concentração, tempo, temperatura que este processo levar. Então, o que é o processo de dopagem? A inserção de impurezas, né, para que haja a quebra das ligações covalentes na camada de valência para a produção de elétrons livres ou lacunas. Nós veremos que neste processo, em alguns momentos nós produziremos elétrons livres, e em outros nós produziremos as lacunas, tá ok? Primeiro exemplo aqui, nós vamos pegar, né, o elemento da família 5A, que é o antimônio, e vamos inserir no cristal de silício. Lembrando, né, o silício estava fazendo lá as ligações covalentes. 4 elétrons do silício se ligam, né, compartilha com 4 elétrons de 4 átomos de silício, ok? Ao retirar aquele átomo de silício e colocar o átomo de antimônio, o antimônio possui 5 elétrons na última camada. Ele vai utilizar os 4 elétrons para fazer as ligações covalentes, e eu terei um elétron sobrando, um elétron livre, ok? Como a carga do elétron ela é negativa, né, eu vou dizer que este material ele é um material do tipo N, tá ok? Mas olha só, ser um material do tipo N só significa que ele tem um elétron livre. Não significa que este material ele é negativo. Por que que eu estou enfatizando isso? Porque o silício, quando nós vimos lá no início, ele é neutro. A mesma quantidade de prótons que ele tem é a quantidade de elétrons, tá ok? O antimônio, que nós acabamos de inserir, ele também é neutro, tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, se os elementos são neutros, a formação, a junção deles continua sendo um cristal neutro, sendo que ele tem um elétron que não está fazendo ligação, tá ok? Que é o que nós estamos chamando de elétron livre. Então, este é o material do tipo N, vai ser o nosso cristal do tipo N. Okay? Pegando lá a impureza da família 3A, lembrando que só tem 3 elétrons na última camada. 3 elétrons, né, do bóron vão formar ali as ligações covalentes, né, com o silício, e vai ficar faltando um elétron para formar a ligação covalente com o último silício. Ali, na verdade, nós temos uma lacuna que vai precisar ser preenchida posteriormente por um elétron. Ela tem essa tendência, a lacuna, ela tem a tendência de atrair o elétron. Então nós iremos considerar que essa lacuna ela é positiva. Por isso que nós iremos denominar este material, este cristal, do tipo P. Novamente lembrando, não significa que esse cristal é positivo. Só significa que esse cristal ele possui uma lacuna, ok? Então beleza, formei o meu material do tipo N, que é um elemento da família 4A com um elemento da família 5A, e formei o meu cristal do tipo P, pegando um elemento da família 4A e um elemento da família 3A. O que aconteceria se eu juntasse esses dois cristais? Bem, ao juntar esses dois cristais, eu tenho um elétron livre no material, né, no cristal do tipo N, e eu tenho uma lacuna no material do tipo P. Olha, a tendência é este elétron que está sem fazer ligação ocupar aquela lacuna que eu tenho, ok? E quando este elétron ocupa esta lacuna, eu tenho ali uma região neutra, ok? Porque não existe nem o elétron livre e nem a lacuna, ok? Então este processo ele vai acontecendo até que chega um momento que ele estabiliza. Mas por que que estabiliza? Porque o elétron que está um pouco mais distante para atingir
uma lacuna que está depois dessa região neutra, ele precisaria de energia para passar por essa região. Se não tem energia sendo adicionada no meu cristal, ele vai permanecer aquela região ali neutra, ela vai permanecer estável, tá? Esta região neutra, ela também é chamada de barreira, ou nós podemos também chamar de camada de depressão, ok? O que é a camada de depressão? Essa região neutra em que o elétron livre preenche a lacuna. Isso acontece na junção dos dois materiais, dos dois cristais, o cristal do tipo P e o cristal do tipo N, ok? Então aqui, só para exemplificar para vocês, né? Essa camada de depressão, né, essa barreira, se os dois materiais, o material do tipo P e o material do tipo N, quando eles sofreram lá o processo de dopagem, tiveram, né, o mesmo processo, digamos assim, se o processo de dopagem de um em relação ao outro não foi mais forte, foi igual, significa que a camada de depressão ela vai se estender tanto para o material do tipo P quanto para o material do tipo M de forma homogênea. Vai haver uma simetria. Se houver diferença no processo de dopagem, um for mais fortemente dopado do que o outro, vai haver uma simetria. A tendência é dessa camada de depressão ela se estender para aquele cristal que foi fracamente dopado, ok? Se os dois estiverem no mesmo processo de dopagem, né, a tendência é de se manter uma simetria. Então, olha só, juntamos esses dois materiais, o material do tipo P e o material do tipo N. A partir daí, nós já podemos analisar o primeiro componente semicondutor que nós poderemos produzir na junção desses dois materiais, ok? Então, pessoal, só recordando aqui e enfatizando, nós sabemos que essa camada de depressão, dependendo do material que vocês utilizarem como base, né, vai ter um valor de energia para vencer essa barreira. Se for o silício, aproximadamente 0,7 volts. Se for o germânio, aproximadamente 0,3. Ok? Agora, nós já podemos falar aí do componente mais simples que nós podemos construir a partir da junção desses dois materiais, o material do tipo P e o material do tipo N, que é o que vocês estudaram, o componente que vocês estudaram lá em Eletrônica 1, que é o diodo. O diodo, ele pode se comportar como um condutor ou como um isolante, né? Dependendo do valor de energia que você aplicar nele. Nós podemos considerar que ele pode estar atuando em um circuito como chave aberta ou chave fechada de acordo com o valor de energia que você aplicar. Então isso é muito interessante nas aplicações eletrônicas, tá ok? Vamos lá na definiçãozinha do diodo. O diodo é um semicondutor, né? O diodo semicondutor é um componente que pode se comportar como um condutor ou isolante elétrico, dependendo da forma como a tensão é aplicada em seus terminais. Essa característica permite que o diodo semicondutor possa ser utilizado em diversas aplicações, ok? São diversas aplicações que o diodo pode ser aplicado aí, como chave ou até como direcionamento de polaridade para que equipamentos não sejam ligados com polaridade reversa, correndo risco de queimar. Okay? Aqui a simbologia do nosso diodo, né? Que você já conhece também, a junção ali dos cristais P e N, a camada de depressão. E aqui o componente real do diodo que vocês trabalham em laboratório. Bem, em relação ao funcionamento deste componente, como que ele trabalha? Ele pode ser polarizado, né? Diretamente ou inversamente. Qual vai ser o comportamento dele? Bem, na condução desejada, eu preciso polarizar esse diodo de forma direta, ok? O que seria a polarização de forma direta neste meu diodo? Eu vou precisar, né, pegar uma fonte de energia, que está sendo representada aqui, e eu vou pegar o terminal que está no cristal do tipo P e vou colocar a polarização da minha fonte positiva. E vou pegar o terminal que está no meu cristal do tipo N e vou colocar a polarização negativa da minha fonte. Olha, nós sabemos que cargas iguais elas se repelem. Significa que se eu coloquei, né, liguei a polaridade negativa da minha fonte no cristal do tipo N, vai haver uma repulsão daqueles elétrons livres daquele cristal. Então aqueles elétrons livres, a tendência é eles irem em direção àquela barreira, a camada de depressão.
Se o valor, né, dessa minha fonte for maior do que o valor de barreira, né, se a energia que ela fornecer for maior do que o valor mínimo que eu preciso, se for do silício ali em torno de 0,7 volts, eu terei a condução. Se for um valor abaixo, eu vou considerar que não existe corrente elétrica passando por este componente, ok? Então este é o primeiro exemplo. Eu apliquei aqui uma tensão menor do que a tensão de barreira. Eu tenho movimentação nesses portadores de carga, mas não é o suficiente para vencer a barreira, a camada de depressão. No segundo exemplo aqui eu coloquei uma tensão, né, um valor de tensão maior do que a tensão de barreira. E aí é o suficiente para que vença, né, esses portadores de carga vençam esta barreira. E eu tenho o portador de carga, né, em movimento durante, né, no intervalo de tempo. Eu então tenho corrente elétrica, ok? E na polarização inversa? Na polarização inversa, pessoal, se chegar o momento que ele venha conduzir, é uma condução indesejada, porque já teve algum problema, ok? Como que funciona a polarização inversa? Eu vou pegar ali o polo negativo da minha fonte e vou colocar no terminal do cristal tipo P. E vou colocar o polo positivo da minha fonte no cristal, né, no terminal do cristal do tipo N. Eu sei que cargas, né, opostas, elas se atraem. Se eu coloco então, né, uma fonte, né, um polo positivo no material, né, do tipo N, no meu cristal do tipo N, eu vou estar atraindo esses elétrons para aquele terminal. Se eu estou atraindo os elétrons, essa camada neutra que eu tenho, ela começa a aumentar. Só lembrando para vocês que a camada de depressão é a ausência de elétrons livres e a ausência de lacuna. Por quê? As minhas lacunas elas também serão atraídas para o terminal polarizado negativamente, né? A lacuna ela tende a ser atraída. Então, o que vai acontecer quando eu faço uma polarização inversa? Eu aumento a camada de depressão, ok? Estarei aumentando, tá? Analisando aqui o gráfico de condução, né, do diodo, que é este componente mais simples, no primeiro quadrante nós temos a polarização direta, que é onde nós temos a condução desejada, tá ok? Um valor abaixo do que aquele valor de condução ali, que é aquele joelho de aproximadamente 0,7 volts ali do silício, eu vou considerar que o meu componente não está conduzindo. Após este valor, eu vou considerar que existe condução. Na polarização reversa, que seria aqui no terceiro quadrante, vai acontecer a mesma coisa. Enquanto eu colocar um valor de tensão menor do que o valor de tensão de ruptura, eu vou considerar que este componente não está conduzindo. Atingir o valor de tensão de ruptura, ele vai conduzir. Mas ele vai conduzir de forma indesejada e provavelmente vai danificar o meu componente, tá ok? Lógico que essa análise que nós estamos fazendo de forma simplificada está sendo um raciocínio discreto. Ele conduz a partir de uma faixa, não conduz a partir daquela faixa, né? Mas nós sabemos que é um componente analógico e ele não se comporta exatamente dessa maneira. O que acontece é o seguinte, no primeiro quadrante lá, até aquele valor de tensão do joelho ali, que é aproximadamente 0,7 volts, que é aquele valor de tensão de barreira, eu estou considerando que aquela corrente que existe, ela é desprezível, tá? Para a minha aplicação. E após aquele valor, eu passo a ter uma corrente significativa. A mesma coisa acontece na polarização reversa, né? Eu estou considerando que se eu aplicar o valor de tensão até o valor de tensão de barreira, aquela corrente é tão pequenininha que não vai fazer diferença no meu circuito. Então estou desprezando. Isso eu posso considerar sempre? Não. Depende da sua aplicação. Se no seu circuito você estiver trabalhando com um semicondutor e ele estiver permitindo passar uma corrente bem pequenininha, bem baixinha, mas ela influencia, né, em queda de tensão do seu sistema ou em valores específicos, né, de tensão em alguns pontos, e esses valores de tensões, né, são utilizados para lógicas dentro do seu circuito, isto pode te trazer problemas. E aí, neste caso, não tem jeito. Você vai precisar realmente de uma abertura física no seu circuito, né? Vai ter a abertura elétrica e física ao mesmo tempo.
Você vai precisar às vezes de um componente eletromecânico, tipo um relé, para ele realmente abrir o seu circuito e não ter indução dentro do seu circuito para não afetar a lógica, ok? Mas aí depende de cada aplicação. Você terá que estudar o seu circuito e ver se ele permite ou não utilizar lá o seu diodo e de forma que aquela corrente seja desprezível ou não, ok? O que vocês terão que observar neste componente, né, em um componente feito à base de um material semicondutor? Geralmente as tensões de trabalho, né, tensão máxima, tensão reversa, a corrente contínua, a corrente de pico, a corrente de surto que este componente suporta durante um intervalo de tempo, qual é a potência que este componente suporta. Lembrando sempre que quando nós falamos em potência, sempre tem um fator de segurança, ok? Beleza? Então, e como que eu consigo ver essas características do meu componente? Vou pesquisar o datasheet deste componente, ok? Fui lá, estudei, vejo qual é o modelo do componente que eu tenho, vou lá na internet, procuro o datasheet dele, baixo, vejo lá no PDF, vejo quais são as características, as propriedades que ele possui, ok? Isso para trabalhar na segurança. Aqui, né, só mostrando para vocês que foi aquele diodo emissor de luz que vocês trabalharam lá na eletrônica 1, que quando vocês fizeram, né, acender no circuitinho de vocês, um dos primeiros circuitinhos foi aquela alegria, ok? Então, pessoal, esta foi a nossa revisão de materiais semicondutores. Nós iremos precisar deste conceito, né, para que nós possamos avançar na disciplina de Eletrônica 2. Tranquilos? Desejo para vocês bons estudos, né? E até o nosso encontro na nossa aula síncrona, né? Nós iremos tirar algumas dúvidas e na nossa próxima videoaula que eu irei preparar para vocês. Bons estudos e sejam bem-vindos neste retorno às nossas aulas.